Bom dia, boa noite, boa tarde. Que a paz do Mestre se estenda por todo o nosso planeta e também em nossos corações. Vamos falar sobre construir a fé. O que é fé? É uma convicção, é a certeza da existência de algo, é uma crença, é credibilidade, é confiança, é o contrário da dúvida. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 6, cujo título é Fé, nos ensina que a fé é uma força que nasce conosco. É uma certeza instintiva na sabedoria de Deus, ou seja, se é instintiva, está lá no nosso inconsciente. Um biólogo americano, Dean Hammer, fez alguns experimentos e elaborou o termo gene de Deus, que seria um conjunto de genes. Ele mediu o grau de espiritualidade de 101, aliás, de 1001 voluntários, 1001 voluntários. E ele declarou que o código genético do indivíduo determina o tamanho da sua fé. Então, a fé nasceria com a pessoa determinada por esse código genético. Isso causou muita polêmica. Mas o que nos ensinam os espíritos na codificação espírita? Que a fé é uma construção que, desde vidas anteriores, e essa construção se reflete no nosso perispírito, esse corpo energético, que é a veste do espírito no plano espiritual e que, enquanto estamos encarnados, serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, essa construção da fé acaba se refletindo no perispírito e é o perispírito que determina a herança genética. O perispírito vai refletir no pool genético da nova encarnação. Então, vem ao encontro o que o Dean Hammer falou, proclamou, vem ao encontro do que ensinam os espíritos na doutrina espírita. E Emmanuel também nos ensina que a fé vibra em todos os seres, todos. A fé é uma força que palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas. Por exemplo, um cristal, quando ele é quebrado em 2 ou mais pedaços, se ele é colocado numa solução supersaturada, ou seja, onde há muito material dissolvido, material adequado, o cristal se recompõe, ele se autoconserta por conta própria. A árvore, quando é podada, ela dá novos brotos, folhas, flores, frutos. O campo cobre-se de flores na primavera. Então é essa força que palpita em todos os seres, segundo Emmanuel. Em 1883, o vulcão Krakatoa, localizado numa ilha lá na Indonésia, destruiu tudo nessa ilha, tudo. Desde plantas a animais, não sobrou um ser vivo. Em 1884, uma expedição foi até essa ilha e não encontrou sinais de vida. Em 1919, já começaram a surgir pequenas florestas e prados. E hoje há uma luxuriante floresta tropical com as suas plantas, com seus animais. É a força da vida que nos ensina Emmanuel, é a fé que vibra em todos os seres. Essa força da vida nos impulsiona ao crescimento e à evolução, porque desperta as potencialidades divinas em nós, os sentimentos nobres, nos faz avançar na senda do nosso progresso,
seja em questões materiais, seja em questões espirituais. E os antropólogos, que estudam a origem e a evolução dos povos, eles dizem que o sentimento religioso é um fenômeno universal, presente em todas as sociedades humanas. E os rituais são manifestações de fé. Os homens primitivos não compreendiam o que viam, tudo que era abstrato fugia ao entendimento deles. Eles temiam as forças da natureza, o sol, a lua, o trovão, a chuva, que para eles, então, justamente por temerem, foram considerados deuses. Com o passar dos séculos, o homem passou a imaginar vários deuses semelhantes a si mesmo, com os mesmos defeitos, as mesmas virtudes. Foram os povos politeístas. Mas alguns séculos, e por meio de revelações, os judeus se tornaram o primeiro povo monoteísta, acreditando num Deus único, criador de tudo. E ao longo do tempo, os homens foram criando diferentes religiões. Religião é diferente de religiosidade. Religião é a instituição, com seus rituais, os seus cultos, os seus dogmas. As religiões são caminhos externos para se chegar a Deus. Esses caminhos nem são permanentes. Por exemplo, se a gente nasce numa família que tem determinada religião e com o amadurecimento, essas crenças que nos foram passadas pelas gerações anteriores, eventualmente não respondem mais às nossas questões, às nossas dúvidas, e aí procuramos outra religião. Isso é muito comum. As diferentes religiões atendem a diferentes anseios pessoais. É por isso que nós devemos respeitar a diversidade religiosa. Então, religião é a instituição e a religiosidade é um anseio interno de ligação com Deus. Por isso que é inato, nasce conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós aprendemos que há indivíduos que não têm fé, que não acreditam em Deus. E aí a espiritualidade nos ensina que há vários motivos para isso. A indiferença, então, são pessoas que ainda estão atraídos pelo material, ainda são indiferentes à espiritualidade. Ou há pessoas que também têm medo ou preguiça de mudarem as suas crenças, porque se tiverem que mudar as suas crenças, terão que mudar muito dos seus pontos de vista, da sua forma de viver. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu que às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Desiludir-se dá trabalho, exige um determinismo da mudança. E a outra questão do porquê as pessoas não acreditam em Deus, não têm fé em Deus, é por conta do orgulho, porque não admitem que haja um poder superior. E outros porque lhes foram impostos dogmas. Então, dogmas ou fé cega, que não se pode questionar, que exige a abdicação das nossas mais preciosas faculdades, que é o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio. O psicólogo e sociólogo alemão Erich Fromm escreveu livros fantásticos, viveu no século XX. Ele ensina que os homens que não suplantaram essa fase infantil de amadurecimento espiritual obedecem sem questionamento. Então, a sua fé ainda é cega, é dogmática, é imposta, né? De fora para dentro,
São pessoas que creem num Deus punitivo, que vigia, que fica lisonjeado com os louvores, os sacrifícios, as oferendas, que fica encolerizado com a desobediência dos seus filhos. E tem outros que, segundo o próprio Eric Fromm, já têm uma fé inata. Então, é como a doutrina espírita ensina, adquiriram em encarnações anteriores. Outros não, outros estão construindo essa fé, estão começando a construir essa fé. A revista Veja, do dia 23 de outubro de 2015, traz um artigo de Adriana Dias Lopes, onde ela escreve que foi feito um estudo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com 1.200 homens e mulheres, e esses pesquisadores concluíram que as pessoas intuitivas são mais religiosas do que as pessoas reflexivas, as pessoas racionais. O que é uma pessoa intuitiva? É aquela cujas ideias brotam do seu interior, assim, num relance. Num relance elas captam o conhecimento da essência das coisas. É o insight, é o eureka. E o conhecimento é desvelado subitamente, né? Tirou-se o véu, desvelado, de véu, né? Ele é desvelado, revelado para essas pessoas. Então, os profetas são intuitivos. Eles trazem revelações do plano espiritual, mas também trazem revelações de suas próprias experiências de encarnações passadas que estão lá no inconsciente. O grande psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, viveu no século passado, muito citado pelos espíritos Joana de Ângeles e Hermance Dufour, escreve que cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Isso é intuição. Então, as pessoas intuitivas têm essa sabedoria, esse conhecimento dentro de si. E as pessoas reflexivas, elas usam a razão, a lógica para a obtenção do conhecimento. Então fazem análises, raciocinam. É um caminho mais longo para se chegar ao desvelado, ao revelado. Emmanuel, no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, também nos mostra como a evolução leva à intuição. Então, como surgiu a intuição ao longo da evolução das espécies? Primeiro surge a sensação, que é a percepção de um estímulo externo ou interno que leva, né, a essa sensação chegar até o cérebro e aí a pessoa percebe, né? A sensação a sensação é captada pelos órgãos dos sentidos e o cérebro percebe. Mesmo os animais, lá no começo da escala da evolução, eles já começam a desenvolver a sensação. Da sensação surge a irritabilidade. Né? Então, a irritabilidade não é assim, a pessoa ficar irritada. Por exemplo, a luz atinge os olhos. É um estímulo externo. O cérebro percebe essa luminosidade, cria imagens. E a irritabilidade é a resposta a esses estímulos externos. Ou pode ser interno também, né? Uma dor, um desconforto. E, por exemplo, o grau de intensidade de luz no olho. Né? Segundo esse grau de intensidade, a pupila dilata ou contrai. Isso é irritabilidade, é a reação aos estímulos. A planta carnívora Dioneia, né, ela se fecha quando cai um inseto. Não é porque ela pensou, raciocinou. Não, são reações químicas. Isso é irritabilidade. Quando a planta cresce em direção ao sol, fototropismo, né, cresce em direção ao sol, isso também é uma irritabilidade, é uma reação à luz solar.
Da irritabilidade, na escala da evolução das espécies, surgiu o instinto. Então, são impulsos inatos, são padrões de comportamento. Então, os animais fazem sempre do mesmo jeito, todas as abelhas fazem a colmeia sempre do mesmo jeito, as aranhas fazem as teias sempre do mesmo jeito, ou os passarinhos fazendo seus ninhos, ou os rituais de acasalamento das várias espécies. Então, são padrões de comportamento para a proteção tanto do indivíduo como da espécie. Isso é inato. Do instinto surge a inteligência. A inteligência envolve raciocínio, razão, reflexão, que é a análise dos fatos. E da inteligência, então, surge a intuição, que é aquele insight, né? Aquela entender assim de imediato algum fato, algum fenômeno. E os estudiosos dizem que a fé evoluiu com o homem. Olha que interessante, porque a fé trouxe e traz muitas vantagens. O que a fé traz? Esperança, solidariedade, compaixão, alívio do medo da morte. Segundo os filósofos, o medo da morte é a maior fonte de angústia do ser humano. E quanto mais intuitiva a pessoa é, maior é a sua fé. Então, diante de uma situação inesperada, essa pessoa é intuitiva, fervorosa, mantendo a fé e a esperança, ela também mantém o seu equilíbrio interior, a sua serenidade. Enquanto que a falta de fé pode levar ao desespero, à desesperança, à ansiedade. Como diz Isaías no capítulo 7, versículo 9, lá no Velho Testamento da Bíblia: se não crerdes, não entendereis. Então, é a fé raciocinada, não é a fé dogmática, não é a fé cega. E podemos também lembrar aqui de um comentário de Santo Agostinho, quando ainda estava encarnado, né? Ele pegou esse trecho de Isaías, esse mesmo: se não crerdes, não entendereis. E no seu livro, escreveu lá no século IV depois de Cristo, De Trinitate, no capítulo 15. A fé procura, o intelecto encontra, é a fé raciocinada. Então, esse é o nosso caminho. Construir e fortalecer a nossa fé, para então conseguir a compreensão das leis de Deus, o porquê e o para quê das aflições. E aí nós vamos conseguir o consolo, a esperança, a coragem, que são forças que vão nos ajudar a prosseguir em nossa jornada evolutiva, mais confiantes e mais felizes. Então, pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude a caminhar rumo a esse estágio de intuição e nos ajude a fortalecer sempre a nossa fé. Muita paz a todos.